Ah, mas o SUS é uma bosta. Ah, e nada no SUS funciona. Ah, o SUS está sempre lotado, nunca tem leito disponível. Mas toda vez que eu preciso do serviço, não tem como ele me atender. Essas preocupações e essas reclamações sempre acontecem por parte de vários usuários do SUS. E sempre a culpa é terceirizada e colocada só na mão das instâncias maiores. Mas e você? Tem ocupado seu espaço quanto usuário e consumidor do serviço do SUS? Vamos saber de como fazer isso agora nesse vídeo. Bom, eu sou o Matheus, sou enfermeiro pela Universidade Federal de Alfenas e estou aqui hoje para falar um pouco sobre a participação popular do SUS. No vídeo passado, eu falei um pouco dos princípios organizacionais e os princípios gerenciais do SUS e eu deixei de dar um foco para o terceiro princípio organizacional, que é justamente a participação popular. Para a gente entender como que a participação popular começou a ganhar notoriedade e fazer parte do nosso sistema, a gente tem que entender um pouquinho antes como aconteceu a formação do nosso sistema. Antes de existir o SUS, a gente era assistido por outros dois modelos assistenciais. Esses dois modelos aconteceram durante o regime militar. Um na primeira metade e o outro na segunda metade. Eles são o INPS e o outro é o INAMPS. O INPS ele era uma forma de verticalização da assistência da saúde, porque com os lucros que estavam sendo gerados pelas caixas de aposentadorias e pensões, o governo militar viu que estava crescendo o número de pessoas com carteira assinada, devido ao milagre econômico. Com essa campanha de terem acabado com o comunismo e que agora o Brasil estava sendo governado por políticos de direita e liberais e que estavam inflando a economia, isso atraiu os olhos de alguns investidores externos e aumentou a oferta de emprego para os brasileiros que estavam no contexto dessa época. Com o aumento do número de carteiras assinadas, as pessoas tinham um pouco mais de condição de procurar um serviço de saúde privado. Lembrando que nessa época, como saúde não era um direito, as pessoas precisavam pagar por esse serviço. O governo, percebendo que o número de carteiras assinadas estava aumentando, o número de pessoas procurando por serviços de saúde estava aumentando e o número de contribuintes com as caixas de aposentadorias também estava crescendo, o governo então viu como uma estratégia para que parte desse dinheiro retornasse aos caixas públicos em criar um sistema verticalizado de forma que esse fundo das caixas de aposentadoria financiaria esse acesso. Então foi criado assim o INPS. Porém, esse programa foi se demonstrando ineficaz ao longo do tempo, por causa que mesmo com o INPS oferecendo serviço de saúde, o número crescente de pessoas procurando serviços de saúde externos ao INPS ainda era maior. E todo o gasto de investimento na formação do programa estava virando rombos previdenciários. Então aconteceu que o sistema começou a falhar e tornando o sistema inviável. Pensando nisso, o governo, mais para o final do governo militar, eles pensaram em mudar essa estratégia, onde foi implantado o INAMPS. O INAMPS era quase a mesma coisa que o INPS, só que com uma roupagem diferente. Ele consistia no quê? O serviço que estava sendo prestado ainda era de caráter privado e destinado a pessoas que estavam ligadas às pensões e às aposentadorias, a essas caixas previdenciárias. Só que o INAMPS exigia que os médicos que fossem prestar o serviço fossem conveniados ao sistema, de forma que o sistema ia oferecer a estrutura física e a estrutura de execução dessa assistência. O médico que estava prestando ele era privado, mas ele usava as dependências do INAMPS. De forma que, para ele prestar esse atendimento a essa população, ele teria que ser vinculado ao sistema e pagar uma certa mensalidade. O sistema ia ter lucros. Com todos esses acontecimentos durante o governo militar e os consecutivos rombos previdenciários que aconteceram nos mais diversos âmbitos deste governo, quando começou-se a ter a ideia da queda e a retomada da democracia, a participação popular nunca esteve tão vívida em todos os âmbitos da política nacional. Então já se era previsto que provavelmente
na reunião constituinte, a população iria vir ganhando mais direitos com essa nova Constituição pós-governo militar. Então, com a briga popular, as revoltas do povo e a retomada da democracia com o direito a voto, foi marcado esse período por ganhos inenarráveis de direitos populares. Quando a Constituição de 88 vem trazendo para a gente que a saúde é um direito constitucional, ela também coloca a responsabilidade do Estado em conferir esse direito. Só que ela também deixa claro para a gente, nos seus artigos, que a participação do Estado não exclui a obrigação da família, do indivíduo e da sociedade para com a saúde. Toda essa tríade, junto com a União, tem a obrigação de zelar pela participação e pela execução da saúde. A 8080, que eu falei também no vídeo passado, ela vem deixando de maneira um pouco mais clara e mais objetiva de que o indivíduo também é responsável pelo seu processo saúde e doença. Ele deve procurar o serviço, ele deve ter autonomia no seu tratamento, ele deve ter toda a informação que é necessário para o seu autocuidado e deve ter o máximo de independência possível para conseguir manter o seu platô de saúde. E mais tarde, alguns meses depois, a Lei 8080 ela foi complementada pela Lei 8.142, que vem deixar bem mais claro e deixar bem mais pontual qual é a participação externa do público para com o SUS. E é disso que a gente vem falar agora. Muita gente tem a ideia de que a gestão do SUS é deficitária. Eu não posso negar que vários serviços eles não acontecem da maneira que deveriam acontecer. Mas isso nunca, volto a repetir, nunca deve ser pretexto para que a gente exija o fim do serviço. A gente deve exigir a melhoria da prestação desse serviço, ok? E muitas pessoas, usuários, como eu e você, às vezes não sabem que tem um poder direto de participação na gestão do SUS. Por quê? O SUS, quando coloca seu princípio a participação popular, ele cria comissões colegiadas de gestão em que a população tem direito de participar dessas comissões e elas têm a finalidade de quê? Deliberar as suas necessidades, formular políticas públicas e criticar políticas públicas já vigentes. Com base em todos esses aspectos, o sistema ele vai ser avaliado, repensado pelas perspectivas correspondentes. Que instâncias colegiadas são essas, afinal? Nós temos duas. Uma é o Conselho Municipal de Saúde e as outras são as conferências de saúde. O Conselho Municipal de Saúde ele é uma comissão colegiada ligada à administração pública municipal do serviço. Essas reuniões elas vão acontecer mensalmente e elas são abertas para todo o público. Qualquer pessoa pode assistir e participar dessas reuniões. E além disso, esse conselho ele é composto pelo número X de pessoas, que pode variar de município para outro, só que a porcentagem deles, de participação desse público, é prevista por lei. Como assim porcentagem de participação? De todas as pessoas que compõem, nós vamos ter 25% dessas pessoas que vão compor esse conselho de profissionais da saúde. Outros 25% eles devem ser de gestores, pessoas que trabalham no gerenciamento do SUS, sejam eles também, por exemplo, da rede privada que presta serviço para o SUS ou de rede filantrópica. Os outros 50% são compostos por cidadãos e usuários do serviço de saúde. Então esse conselho ele vai ter a finalidade de se reunir mensalmente, levar demandas populares de acordo com a necessidade da população local, para que essas demandas sejam atendidas para o município, ou políticas sejam formuladas ou revistas, além de, claro, de criticar o serviço que está sendo prestado. A outra comissão colegiada que nós temos são as conferências de saúde. As conferências de saúde elas têm um caráter mais deliberativo ainda do que
as comissões, os conselhos de saúde. Por quê? Essas comissões colegiadas, que são as conferências, elas vão acontecer a cada 4 anos. E quem pode convocar essas conferências são o Poder Executivo, ou extraordinariamente também pode ser convocada pelo o Conselho de Saúde. As conferências de saúde elas vão acontecer em nível municipal, em nível estadual e em nível nacional, a cada 4 anos, nesse mesmo regime que eu falei de convocação. Ok. Só que ela tem um caráter um pouco mais deliberativo, como eu falei, que vai levar as demandas da população às suas respectivas instâncias para que elas sejam aplicáveis. Você já participou de alguma dessas reuniões? Você já sabia que essas reuniões aconteciam? E depois desse vídeo, você vai procurar saber se na sua cidade tem, vai querer se inteirar? Às vezes, alguma necessidade que você tem ou alguma reclamação pode ser de outra pessoa e pode estar sendo discutido lá nesse momento. Ou às vezes também já foi até dada uma resposta quanto a esse posicionamento que você estava precisando, mas você simplesmente não ficou sabendo ou não se inteirou. É uma dica que eu tenho para a gente ficar um pouco mais a par e ocupar os espaços que é nosso direito de ocupar. Tudo bem? Mas lembrando que a participação popular ela não fica também só no campo da administração. Você pode ser mais presente, por exemplo, junto à equipe de saúde da família referência do seu bairro. Muitos projetos são realizados, grupos de antitabagismo, de gestante, ginásticas, caminhadas coletivas, grupo de idosos, artesanato, são diversos os tipos de serviço que vários lugares do Brasil inteiro estão oferecendo. Você sabe o que está oferecendo perto da sua casa? A minha dica é, tente descobrir, ocupe o espaço, ocupe o SUS. Bom, esse foi o vídeo dessa semana, espero que tenham gostado. Se vocês gostaram, deem um joinha, não esqueçam de compartilhar e ativar o sininho. Também me sigam lá no Instagram, @apronto, @pronto, que eu sempre estou postando vídeos lá e estou fazendo alguns comentários durante a semana. Então, até mais. Tchau!